Sejam bem-vindos aqui no canal Instantenews.1 para mais um Papo da Madrugada. E aí, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Ronaldo Rosas. Boa noite para você que fica com a gente a partir de agora, né? É isso. E na segunda-feira passada, as revelações do presidente Bolsonaro sobre a manipulação do panorama político deixaram os opositores em polvorosa. Assunto do dia: revelações feitas pelo presidente Bolsonaro para manipulação do panorama político. Pois é, Ronaldo, o presidente deu a entender que estão sendo usadas aqui no Brasil técnicas cubanas de chantagem de políticos, né? O que deixou aí muita gente intrigada. Veja só o que ele disse. Vamos supor uma autoridade aí filmada numa cena com menores ou com pessoas do mesmo sexo ou com traficantes. E esse alguém aí, ele citou lá, o Daniel, passe a fazer chantagem ameaçando divulgar esse vídeo. Foi isso que escreveu o presidente. Logo depois, o Bolsonaro postou a foto da capa do livro A Vida Secreta de Fidel, de Juan Reinaldo Sánchez, em que aparece aí o texto que você vai ver agora. Olha só. Melhor que os estrangeiros tenham isso bem claro. Em Cuba, ninguém escapa da vigilância da segurança de Estado, G2. Vários hotéis de Havana são dotados de quartos especialmente preparados pela técnica que ouve, conversa e filma as intimidades de alvos dignos de interesse, como empresários, políticos, professores universitários, profissionais da cultura, jornalistas, personalidades das artes e das letras, né? Ou da arte das letras. Você vê. Agora, não ficou só nisso não, Marcelo. Olha só o que veio depois, né? Parece que isto está sendo utilizado no Brasil, importado de Cuba pela esquerda, onde certas autoridades tomam decisões simplesmente absurdas para atender ao chantageador, é o Daniel, né? Quando nada tem contra seu alvo principal, vão para cima dos filhos, parentes e amigos do mesmo. Inquéritos e acusações absurdas. Daí, quebram sigilos, determinam buscas e apreensões, decretam prisões arbitrárias, etc., apontou ele. Um advogado, mas eu estava lendo essa semana, ele ouvido pelo Jornal da Cidade Online, o nome dele é Luan Amâncio. Ele comentou a repercussão dessas postagens do presidente e a possível ligação do chantageador Daniel como sendo o petista Zé Dirceu, né? Ele comentou sobre o vídeo de José Dirceu, que circulou nas redes sociais há algum tempo, onde o Zé Dirceu se irrita com a presença de um cinegrafista numa reunião e, em seguida, pede para ele se retirar e parar de filmar. E completou dizendo, né? E se você soubesse o que eu tenho, deixou no ar. O advogado disse ainda que está parecendo mesmo que a forma como as coisas são resolvidas aqui no Brasil passam por esquemas de chantagem. E eu vou te dizer uma coisa, Ronaldo, o presidente Jair Bolsonaro não pode ter falado essas coisas só por falar, né? Ele deve estar muito bem calçado para fazer colocações dessa natureza. E eu acho que talvez por isso o despreparo da esquerda tem se acentuado, tem demonstrado, tem aumentado, porque se coisas como essas forem reveladas, aí o mundo vai desabar para eles, né? Com O certeza, né? despreparo, não, Você desculpe, falou. eu falei despreparo, mas o desespero, né, da Sim. esquerda tem aumentado por causa disso. Mas Né? a esquerda é também despreparada. Você não errou nada aí, não. Está tudo certinho. Mas como você falou das declarações que o presidente tem feito, eu acho legal a gente fazer uma retrospectiva do que ele disse, do que ele fez, né, ao longo da semana. Isso bate certinho com o que você acabou de comentar. Vamos lá, segunda-feira. Bolsonaro sugere que é perseguido por autoridade alvo de chantagem. Terça-feira, Bolsonaro libera 20,2 bilhões de reais para auxílio emergencial prorrogado. Ricardo Barros quer falar, mas CPI não quer mais ouvir. E na quarta-feira, eu vou mostrar para vocês como é que foram as eleições do segundo turno de 2014, disse Bolsonaro. Vice bom é aquele que não aparece, diz Bolsonaro sobre Mourão. Tem que rir, né? Bomba, hein? Governo Bolsonaro pagou quase 5 bilhões em dívidas de estados e municípios.
Quinta-feira, com a Argentina isolada, Brasil assume o Mercosul. Barroso fala tanto em ciência e se consultava com João de Deus. Que coisa, né? Bolsonaro ironiza a liderança de Lula em pesquisa sobre eleições de 2022. Bolsonaro diz que não vai responder carta enviada pela cúpula da CPI. Caguei. E ontem houve mais uma para cima do Barroso. Idiota e imbecil, diz Bolsonaro sobre Barroso. Olha, e você vê, rapaz, que o Barroso não fala nada, né? Tem coisa aí, Ronaldo. Sobre esse episódio, só o presidente Supremo, o ministro Luiz Fux, deu uma declaração dizendo que é preciso respeito entre os poderes, né? Sobre os outros pontos que você colocou, eu vou fazer aqui um resumo. Com relação a uma possível chantagem atribuída ao Zé Dirceu, ela não pode ser descartada, né? Cuba, de acordo com aquele livro sobre Fidel, que o Bolsonaro mostrou a página, e que teve essa repercussão toda, o regime de Cuba agia assim para obter vantagens e ficar com muita gente na mão, né? Desde aquela época em que o Roberto Jefferson vivia falando no Lulu Boca de Veludo e Carmen Miranda, referindo-se aí ao Barroso e ao Fachin, nenhum dos dois, rapaz, esboçou nenhuma reação, o que é muito estranho. Veja, porque por muito menos prenderam o deputado Daniel Silveira, que tinha imunidade parlamentar prevista na Constituição, que foi rasgada pelo Supremo e pela própria Câmara. E não fizeram nada contra o Roberto Jefferson. É bom lembrar que ele era íntimo do poder quando o Lula foi presidente, era grudado lá no José Dirceu e deve conhecer bem os métodos desse pessoal, né? E por isso todo mundo tem medo dele. Depois veio aquela briga entre os dois e a famosa frase do então deputado, né? Vossa Excelência, se dirigindo ao José Dirceu, provoca em mim os instintos mais primitivos. Deve ter um fundo de verdade nisso aí, né? E você veja que o presidente está batendo no Barroso o tempo todo. Só para relembrar o que você mostrou aí, ó, Barroso fala tanto em ciência que se consultava com João de Deus. Essa é ótima, né? A idiota e imbecil, como você falou, Bolsonaro sobre o Barroso. E ontem, foi sexta-feira, o Bolsonaro subiu o tom com o ministro Alexandre de Moraes. Olha só, ele disse, ó, Alexandre de Moraes, não preciso dar golpe, já estou no poder, otário. Rapaz, para falar o que ele falou e da forma como ele falou, mandando recado para 2 ministros do STF, ele deve estar muito bem calçado e sabe muito bem o que está falando, Ronaldo, para desespero do outro lado, né? É bombardeio pesado. Eu acho que ele deve ter um trunfo muito grande na manga para estar fazendo esse tipo de declaração. E essa semana ele também aproveitou para mandar um recado para o seu vice-presidente Hamilton Mourão, como você já mostrou, dizendo que vice bom é aquele que não aparece, né? E vale a pena a gente lembrar aqui um dos melhores inspiradores dessa frase do presidente Bolsonaro, que foi o vice-presidente Fernando Henrique Cardoso, o saudoso senador Marco Maciel. Esse realmente não aprecia aí futrica, nada disso. Ele ajudava o governo com articulações importantes e sempre ali em low profile, né, em segundo plano. E as outras notícias que você mostrou, a gente não precisa comentar, porque foram autoexplicativas, né? Pois é, mas o ministro Barroso insiste, né, em bombardear o voto impresso auditável, né? Disse ele, com voto impresso, o TSE vai ter que transportar 150 milhões de cédulas no país do roubo de carga, diz Barroso. Que coisa, né? Bolsonaro sobe o tom com Barroso. Um ministro como Barroso, pelo amor de Deus, o que esse cara faz no Supremo Tribunal Federal? Ele quer destruir a nossa democracia, diz Bolsonaro sobre Barroso. A questão do voto auditável foi promovida à categoria de grande divisor político e ideológico deste Brasil de hoje, né? O que me admira, Ronaldo, é que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral ele deveria ser a primeira pessoa a querer transparência na apuração das eleições no país. Uma coisa é certa, ingênuo ele não é, porque para chegar ao cargo que ele ocupa é preciso ter muita articulação política, e eu digo mais, muita malandragem, coisas que o ingênuo não consegue absorver. Ele tem.
aí a obrigação de ser neutro. Ele não tem que ficar falando à imprensa, ficar fazendo live. O cara é um juiz da Suprema Corte. Pomba. E veja no que se transformou aí essa questão. Barroso é contra a mudança no atual sistema de votação, de apuração dos votos. E ele garante que a campanha da facção adversária, olha como ele se dirige, como ele se refere a quem pensa diferente dele, é uma tentativa de golpe de Estado. Aí, por outro lado, o Bolsonaro e grande parte da população brasileira são favoráveis ao chamado voto impresso auditado ou qualquer outra coisa parecida, né? Que vai permitir uma verificação mais segura dos votos. E o Bolsonaro vive repetindo aí aos quatro cantos que, se não for feito isso, vão roubar a eleição. Eu concordo com o que disse o jornalista J.R. Guzzo num artigo que ele publicou na Revista Oeste. Aliás, o Guzzo é fora de série, né? Ele disse que essa questão do voto impresso auditado se transformou num grande divisor político e ideológico do Brasil de hoje. E ele dá alguns exemplos. Olha só, num país que é capaz de transformar aquele remédio que a gente não pode falar o nome, né, em questão de vida ou morte para determinar quem é de direita ou de esquerda, nada mais normal que uma operação digital passe a dividir os defensores da democracia dos golpistas fascistas. Você vê que o Barroso é contra qualquer mudança no atual sistema de votação e apuração dos votos, mas ele garante que a campanha da facção adversária é uma tentativa de golpe de Estado, como a gente já comentou. O Bolsonaro é a favor do voto impresso ou auditável, né? E aí começam as ameaças, né? Olha, se não for aprovado o voto, vai ficar complicada a eleição, e começam as especulações e tal. Aí começa aquele ping-pong, né? O Bolsonaro diz que houve fraude nas duas últimas eleições. O Barroso diz que querem dar um golpe no Brasil, mas não aponta ninguém. Aí diz também que, além de golpista, o voto impresso é caro. O Bolsonaro diz que já conseguiu os recursos para comprar as urnas eletrônicas e tal. E o Barroso não fala nada sobre a quantia destinada aos partidos pelo fundo eleitoral, que são bilhões. Você tira uma parte desse dinheiro aí a certas urnas eletrônicas do dia para a noite, né? O Barroso ainda complementa, né, dizendo que fazer licitação para comprar 500 mil novas urnas é complicado. Só que para comprar lagosta e vinho importado, ele nem abre a boca. Quer dizer, e o tempo vai passando sem que o Bolsonaro comprove que houve a fraude, como disse que ele iria fazer, né? E nem o Barroso apresenta os argumentos convincentes sobre a segurança da urna atual. Além disso, faz ativismo judicial e lobby com os deputados e senadores para inviabilizarem o projeto sobre o voto auditável, que está na CCJ e que deve ir a plenário em breve. Eu vou até aqui parafrasear o Caetano Veloso, né? Ou não, Ronaldo? Pois é, mas o Barroso, Marcelo, não sossega, né? Ele continua com seu ativismo judicial, né? Agora ele quer emplacar o regime semipresidencialista no país. Mas, Vossa Excelentíssimo Ministro, que gesto foi esse? Agora veja se isso é ou não é ativismo judicial. Olha o post que ele publicou. Hoje, em seminário na Câmara, defendi para 2026 mudança do sistema de governo para o semipresidencialismo, em que o presidente é escolhido pelo voto e indica o primeiro-ministro para cuidar do varejo da política. Compartilho aqui proposta que fiz em 2006. Você vê, né? Esse pessoal sempre perde uma boa oportunidade para ficar calado, rapaz. E não é só ele que pensa assim, olha só. O Gilmar Mendes segue o Barroso e defende a implementação do semipresidencialismo no Brasil. Brincadeira. Agora, olha só o que o Gilmar publicou, né? Cumprimento o presidente do TSE, Roberto Barroso, pela importante defesa da proposta de semipresidencialismo. Em conjunto com Michel Temer e o professor Manuel Gonçalves, desde 2017, cultivamos essa alternativa para a superação dos déficits de governabilidade do modelo atual. As sucessivas crises do nosso sistema, com incansáveis invocações de impeachment, reclamam uma reforma que garanta a corresponsabilidade
do Congresso Nacional nos deveres de governo. Representatividade e governabilidade podem andar juntas. Agora, o engraçado, Ronaldo, é que quando o Fernando Henrique, Lula, Dilma e o próprio Temer passaram pelo Planalto, eles nunca cogitaram essa mudança, né? Nunca falaram em problema de governabilidade ou em lacuna de governabilidade. Isso não é problema de ministro do Supremo. Fica claro que o que estão querendo fazer é golpe, e golpe contra o atual presidente. É claro que isso não vai ter uma implicação sobre esse governo ou numa eventual reeleição do Bolsonaro. Isso é só para 2026. Mas esses caras se acham os iluminados, que vão definir o melhor sistema de governo do Brasil sem consultar a população e sem ter recebido um voto, né? Isso aí é demais. Agora, tem mais do Barroso, hein? Ele ainda acabar com, como ele chama de milícias digitais, né? Ele entrou nessa historinha agora. Barroso diz: não queremos instaurar uma censura privada, mas não queremos deixar que a democracia seja destruída por milícias digitais. Barroso diz que o combate às notícias falsas precisa de regras claras das plataformas de redes sociais sobre a exclusão de postagens. De acordo com ele, isso fará com que eventual retirada de conteúdo não atinja a liberdade de expressão. Isso é de um cinismo eloquente, Marcelo. Pois é, rapaz. Eu só não sei quem mente mais, Ronaldo. Se são aqueles que ele chama de milícias ou milicianos digitais. Eu gostaria que ele desse exemplos concretos do que é essa milícia digital, ou se quem mente mais é a mídia tradicional. Essa, a gente sabe que, para atingir o presidente, escreve qualquer bobagem, escreve muitas mentiras. E tem uma outra questão. Pelo que a gente tem visto, que estão chamando hoje de fake news, parece que são aquelas verdades que incomodam. Então, eu acho que antes de ficar querendo acusar de miliciano digital aquele que apoia o atual presidente, ele deveria vir a público explicar qual é a sua verdadeira ligação com João de Deus. E por que não reagiu quando o Roberto Jefferson chamou de boca de viludo? E nem agora, quando o Bolsonaro insinuou que ele está sendo chantageado. Tem algo muito podre nesse reino da Dinamarca aí, ó. E eu só gostaria de fazer uma observação, Ronaldo, sobre aquela declaração em que o presidente disse que estava cagando para a CPI. Eu até entendo como deve se sentir uma pessoa pressionada, como o Bolsonaro está sendo, né? Tentando trabalhar para mudar as coisas no Brasil e vendo aí os verdadeiros bandidos fazerem questão de destruir o país, né? A gente está vendo o que eles estão fazendo. Mas só que o Bolsonaro é o presidente da República. E eu acho que o cargo requer aí uma certa liturgia. Ele poderia ter falado que está se lixando para os membros da CPI, mas dizer o que ele disse, mesmo na situação em que está, eu acho que não cabe a uma pessoa que ocupa o cargo de presidente da República. Essa aí é a minha opinião. A gente sabe também que o Lula já falou coisas piores e os hipócritas não abriram a boca. Mas para o presidente da República são atitudes incompatíveis, seja ele de esquerda ou de direita. Agora, e a CPI do circo, Marcelo? Não adianta, né? Ficar falando dos depoentes, porque a história acaba sendo a mesma. Mas a CPI produziu essa semana algumas cenas bizarras. Do chilique do senador Randolfo Rodrigues, quando foi informado que o Ministério da Saúde tirou os presos das prioridades de vacinação, até a agressão aos militares promovida pelo presidente da comissão, Omar Aziz, né? Passando pela decretação da prisão do ex-funcionário do Ministério da Saúde. Né? Só mesmo o Randolfo Rodrigues para achar que a maioria da população brasileira vai ficar indignada com o presidente Bolsonaro porque os bandidos não foram considerados prioridades para a vacinação contra a Covid-19. Né? Mas isso aí, Ronaldo, a gente tem que ignorar. O que os militares não ignoraram foi a declaração do Omar Aziz, o presidente da CPI. Né? Ele disse que há membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos em falcatruas dentro do governo. A reação dos militares ela foi super rápida. Né? Em nota assinada pelo ministro da Defesa, o general Braga Neto, pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, eles deram um recado ao presidente da CPI que não foi político. Isso aí você pode ter certeza, ele foi institucional. A nota publicada demonstra como
alguns atores aí estão extrapolando todos os limites constitucionais, né? Infelizmente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um zero à esquerda. Está parecendo que é a esquerda mesmo, né? Pelo que a gente está vendo. E ele não está agindo. E a crise institucional, que já era grave por conta dos embates com o STF e o Executivo, deve ficar piores aí por omissão total do Senado na pessoa do seu presidente. O pior é que a gente não sabe, Ronaldo, como é que isso pode acabar. Só que depois da nota, o senador Omar Aziz deu um show de prepotência e desdenhou as Forças Armadas no plenário do Senado. Dá uma olhada. Não, presidente. É muito desproporcional. Vossa Excelência, como presidente do Senado, deveria dizer isso no seu discurso. Eu sou um membro dessa casa. Vossa Excelência dizer, a nota é desproporcional. Eu não aceito que intimide um senador da República. Era isso que eu esperava de Vossa Excelência. Não, presidente. É muito desproporcional. Pois é, depois o Omar saiu falando que podiam mandar 50 notas e que só não poderiam intimidá-lo, mas a resposta veio rápida e do comando da Aeronáutica. O comandante da Aeronáutica alerta, Omar Aziz, né? Nós não enviaremos 50 notas para eles. É apenas essa, disse o comandante da Força Aérea Brasileira, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. Mas a reação a Aziz também partiu do ministro da Defesa, Braga Neto. Forças Armadas afirmam que o senador Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, foi leviano e irresponsável. Forças acompanham silentes conjuntura atual delicada, diz Braga Neto. Pois é, esses caras estão passando de todos os limites. A gente já vem falando disso há muito tempo, né? Começou no STF e agora esses senadores bandidos aí da CPI se acham os grandes justiceiros do país, né? Do jeito que a coisa está indo, nós vamos ter problemas muito sérios em pouquíssimo tempo. Pode escrever o que eu estou te falando. Agora, outro ponto alto desse show de horrores, né, que é a CPI da Covid, foi a ordem de prisão dada por Omar Aziz ao ex-diretor do Departamento da Logística do Ministério da Saúde, né, o Roberto Ferreira Dias, durante o depoimento dele na comissão na última quarta-feira, né? E disse mais: não aceito que a CPI vire chacota, diz Anis após mandar prender Dias. Omar Aziz diz o seguinte: o depoente vai ser recolhido pela Polícia do Senado. Ele está mentindo desde cedo e tem coisas que não dá para admitir. Pois é, como eu disse num dos meus comentários essa semana, se essa foi a razão da prisão, ele tem que encarcerar mais da metade do Senado, né? Começando por ele, que além de ser investigado pelo desvio de milhões na saúde do Amazonas, já teve mulher e irmãos presos em operações da polícia pelo mesmo motivo. Essa CPI já era chacota, Ronaldo, antes mesmo de ouvir qualquer pessoa. Basta ver quem está no comando. Isso é uma piada, e piada de muito mau gosto. E teve até deputado que reagiu, olha só. No Brasil, só no Brasil, né, que um investigado por desviar 260 milhões da saúde dá voz de prisão para alguém. Quem disse isso aí foi o deputado Ottoni de Paula. Ele disse que quando um bandido dá voz de prisão a outro bandido, está na hora de perguntar que país é esse. E ele está certo, né? Pois é, e nessa sexta-feira teve uma grande manifestação em Brasília, né, em defesa da legalização do porte e posse de armas. A contagem dos votos hoje em dia. E sem armas, e com o pessoal da esquerda no poder, podem ter certeza. Acabou a nossa liberdade. A situação vai ser muito pior. O que a gente está querendo aqui é evitar que cheguemos a esse tipo de situação. É por isso que estamos nos manifestando hoje, para tentar resgatar o nosso direito, não só de ter armas, mas de ter a nossa liberdade. Se alguém aqui quisesse ter arma para cometer crime, era só ir na favela. Menos de R$1.000 você consegue comprar um 38. Esse mesmo 38 que um pivete de 14, 15 anos tem e mete uma bala na nossa cabeça por conta do nosso celular. A esquerda fica sapateando nos mortos da pandemia, mas nunca se preocupou com a questão da segurança pública de verdade. Temos
temos também que prestar atenção para que não se generalize no país o que está acontecendo em São Paulo. A gente tem outro tema para tratar, que é essa questão da colocação de câmeras ligadas 100% do horário do policial em trabalho. Câmeras em policiais da Rota, do BAEP, e que desde então tem tirado a efetividade das nossas polícias. Como é que um policial vai falar com o seu informante com uma câmera ligada? E hoje em dia, se um policial já morre por ter receio de apertar o gatilho, imagina com uma câmera, que depois certamente as imagens serão analisadas no conforto do ar-condicionado por algum juiz que vai dizer: deveria ter dado 2 tiros na perna, deveria ter dado um tiro para o alto, mas nunca foi na padaria comprar pão sabendo que se fosse identificado com uma arma como um policial, seria executado. Então, meus caros, encaminhando aqui para o final, acredito que a questão das armas e a questão de uma contagem pública dos votos é o que nós temos de principal atualmente no nosso Brasil. Não nos deixamos ser... Nada de novo, né, Ronaldo? Esse pessoal quer defender o direito à posse e ao porte de armas. São bandeiras defendidas pelo presidente na época da campanha. Todo mundo lembra disso. E o presidente é um sujeito muito coerente. Você pode perceber que ele vai ali e tenta manter todas aquelas suas promessas de campanha. Só que isso agora depende do Congresso. Então é bom que os deputados e os senadores vejam o número de pessoas que apoiam o presidente. Você está vendo em motociata, você está vendo em manifestação, está vendo hoje, já viu hoje não, ontem, né, em Brasília, o que está acontecendo aí com relação ao porte e à posse de armas, antes de tomar determinadas decisões, né? Agora, por falar em apoio ao presidente, saíram pesquisas essa semana, né? Uma delas parece até piada, olha só. Pesquisa mostra que Dória venceria Bolsonaro no segundo turno por 44-39. Só pode ser piada, né? Essa aqui não dá nem para a gente comentar, né? Essa deve ter sido encomendada pelo Dória. Qualquer um que sair às ruas em São Paulo e fizer a mesma pergunta vai comprovar, ouvindo as pessoas, que se trata de fake news. Eles querem forçar a barra de qualquer jeito, mas assim já é demais, né? Você vê que tem pesquisa que saiu também dizendo que Lula está na frente. Não dá para acreditar nessas pesquisas por uma simples razão. É só você olhar o que está acontecendo. Lula sai às ruas, Moro sai às ruas, Dória sai às ruas. E quando Bolsonaro sai às ruas, o que a gente vê? Pois é. Agora, Marcelo, tem uma notícia boa para a gente aí, para todo mundo, né? Quem vai estrear na semana que vem aqui no Papo da Madrugada é o grande mágico Hamad. E agora você vai ver só uma provinha, né, do que nós vamos ter todas as semanas aqui no Papo da Madrugada. Vai ser muito bom, Ronaldo. O Hamad é um grande amigo e uma das pessoas que me incentivou a fazer mágica, só que essa aí é uma outra história que a gente conta numa outra oportunidade. Aqui no Papo da Madrugada, o Hamad vai estar a cada semana apresentando um truque diferente para divertir a gente e deixar a gente com uma curiosidade acima do normal, né? E antes da estreia no próximo programa, né? Ele vai dar uma entrevista para a gente. Então, todo mundo ligado aí para assistir as mágicas do Hamad aqui no Papo da Madrugada, a partir da semana que vem, né? Só que chegou a hora da diversão e a gente começa a sessão mostrando aquele deputado que está sumido e que adora aparecer, que é o Rodrigo Maia. Veja só, Ronaldo, flagrante na última manifestação de esquerda. Eu mostrei essa foto no programa nas redes da última segunda-feira. Ela é tão boa que vale a pena ver de novo. Olha aí. Pois é, olha só, ele tenta disfarçar, mas o povo descobre onde ele está, né?
Depois que tentou apoiar o Lula e o Ciro, ele foi rejeitado. A situação está difícil para ele, viu, Marcelo? Agora, deixa eu só esclarecer uma coisa. O Rodrigo Maia é o que está à esquerda da foto, tá? Mas parece, Marcelo, que o problema está na nuvem, né? E quando você tem uma dúvida dessas, a quem vamos recorrer? A ela, a ex-presidente Dilma Rousseff. Pois bem, inventam uma história fantástica, que está na nuvem, que... Ah, o e-mail está na nuvem, né? Está na nuvem, sei lá que nuvem. Como é que, sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem. Estou aqui tentando apurar direitinho. Como é que uma coisa pode estar na nuvem? É muito simples estar na nuvem, não tem de provar. Que nuvem? Aonde está a prova? Ah, não tem jeito, né, Ronaldo? Não tem jeito, rapaz. Mas essa história de forçarem a barra aí para permitir atleta trans de competir em Olimpíada, rapaz, já está gerando uma polêmica. Olha o que o Roger Moreira publicou aí, ó. Levantadora de peso feminina sofre uma lesão trágica no testículo semanas antes das Olimpíadas de Tóquio. É mole, rapaz? É mole o que mais, né? Agora, todo mundo sabe, né, que o Lula não tem a popularidade do Bolsonaro. Isso é claro, né? Ele está até evitando sair às ruas, mas tem os cientistas do PT, né, que encontram um jeitinho de tirar o Lula de casa. Olha só. Tentando convencer o campeão nas pesquisas a sair às ruas. Olha, e eles vão conseguir, viu? Comprovação científica, hein? Com certeza. Só que parece, rapaz, que o Supremo deu mais um prazo curto aí para o presidente dar uma resposta, rapaz. É impressionante a agilidade do Supremo. Quem publicou isso aí foi o Oi Luiz. Olha só, STF dá 48 horas para Bolsonaro explicar se ele deu descarga depois que cagou para a CPI. Agora essa daqui também está muito boa. Mas cada um interpreta como quiser, né? Confirmada a chapa Leite Dória 2022. Nós não nos envolvemos com rachadinhas. Cada um interpreta como quiser, Ronaldo. Sutil, né? Só que o Lula está aprendendo inglês, rapaz. Ele não desiste, né? Boa. Impressionante. Mas como não se tem mais privacidade nesse país onde tudo vaza, veja só a lição do Lula que vazou na internet, Ronaldo. Olha aí, ó. Aula de inglês de hoje. All, tudo. Cool, tudo. Legal. Álcool, tudo legal. Amanhã, nova dica. Agora, depois dessa, Marcelo, eu vou dar um goodbye para você e para todo mundo que ficou com a gente nesse Papo da Madrugada. Beijão grandão para vocês. É isso aí, Ronaldo. Um ótimo fim de semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau.